iniciando, então, a gravação da aula. Aula de hoje, então, atenção à criança. Agora aparece. Ok. Com a criação, então, do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do nosso país, a Constituição Federal, a proteção à criança de maneira integral, além dos direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA, por volta de 1990, a partir daí houve a diminuição da mortalidade infantil e o controle da mortalidade. Então, pessoal, devido às doenças imunopreveníveis, o que são doenças imunopreveníveis? São as doenças relacionadas, então, à transmissão, porque são preveníveis, porque tu tem como estar prevenindo. Então, a diarreia, a diminuição de doenças de desnutrição, melhora crescente dos indicadores de aleitamento materno. Mesmo com a melhora desses indicadores, ainda fica evidente a necessidade de ampliar desafios relacionados às condições de saúde para realmente universalizar os avanços das populações mais vulneráveis. Então, aí já tem uma dica de como vai ser a história. Então, mesmo o SUS falando que tem que ser universal, que tem que ter várias estratégias, ainda assim nós temos um longo caminho a percorrer em termos de criança bem nutrida. Ainda tem criança que morre de diarreia, por incrível que pareça, porque não tem saneamento básico, etc, etc. Isso não sou eu que estou dizendo, é estatística que mostra. Então, diante de tantos desafios, temos que qualificar as estratégias em saúde da criança. Então, foi necessária a elaboração de uma política nacional de integração à saúde da criança, que é o PNAISC, documento produzido em 2012 por meio de um amplo e participativo processo de construção coletiva, liderado pela Coordenação Geral de Saúde da Criança, Aleitamento Materno e Ministério da Saúde, que é o SGSCAM. Então, CGSCAM, Ministério da Saúde. Então, a gente está entendendo como começou o preceito para entender um pouco como se baseia isso. Então, quais são essas políticas? A exemplo do que a gente viu anteriormente, então, das políticas de saúde da mulher, estamos vendo, então, as políticas de saúde da criança. Então, políticas de promoção de saúde da criança. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, PNAISC, encontra-se estruturada em diretrizes, princípios e eixos estratégicos e tem o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento diante de cuidados integrados e integrais. Cuidados integrados e integrais. Então, sempre o aleitamento materno será uma estratégia eficiente, desde a gestação até a criança completar 9 anos de idade. Então, essa é a estratégia. No entanto, a gente começa desde a gestação. Então, essa proteção começa desde a mãe, atentando-se à primeira infância e à população mais vulnerável, a fim de reduzir o que, pessoal? A mortalidade com boas condições de se desenvolver. Então, não adianta a gente pensar só como essa criança vai nascer, que condições que ela vai ter. Este seria o principal objetivo. Nos anos, então, de 1960, neste final, houve, então, a criação de alguns programas. O padrinho sempre quis ter um pastor alemão. Opa! No fim da década de 1960, houve, então, a criação de alguns programas, como o Programa de Saúde Materno-Infantil, PSMI, pela Divisão da Saúde Materno-Infantil, o DINSAM. Em 70, iniciaram-se várias discussões no âmbito internacional sobre a universalização do cuidado, incentivadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana, devido à elevada mortalidade e morbidade de crianças por doenças imunopreveníveis. Então, tornou-se uma preocupação mundial e pan-americana. Em 73, então, surgiu o PNI, que é as imunizações, só em 70,
E o PNI do Brasil é uma referência internacional, hein? Nós temos algumas coisas boas de política pública de saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, várias doenças de alcance mundial, como a varíola e a poliomielite. A população brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS. Só que, no entanto, começou essa campanha, né, dizendo não vacinem, e acabou trazendo algumas doenças que eram erradicadas. Em 81, foi implementado, então, o PNAM, que é o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento. Esse programa, então, tem várias ações, incluindo, então, pessoal, bancos de leite, né? Não foram inseridos, mas tem várias ações que inclui várias coisas importantes, né? Em 88, no mês de julho, então, Brasília sediou o primeiro Congresso Brasileiro do Banco de Leite. O evento foi marcado por 3 importantes iniciativas. Só em 1998, no mês de julho, Brasília sediou o primeiro Congresso Brasileiro de Banco de Leite. O evento foi marcado por 3 importantes incentivos. Então, por envolvimento das vigilâncias sanitárias ao nacional e estadual, dos parceiros, né, para procurar o crescimento quantitativo, preocupação dos bancos em discutir o atual paradigma, a amamentação versus mulher, preocupada com a importância, e a notória preocupação para preparar e qualificar os profissionais. Então, aqui em Caxias, a gente tem um banco de leite no Hospital Geral, né, que é a medida da criança, que ele é muito bom, muito reconhecido, e vai ter também no Paupaquiri um banco de leite muito bom que está para se formar. Mas com a pandemia ele acabou não sendo construído. Em 1984 foi criado então um Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, o PAISC, que buscava qualificar a assistência, aumentar a cobertura dos serviços de saúde e aumentar a cobertura da promoção de saúde de forma integral. Programa este considerado um grande marco das ações da criança. Então, este programa de assistência integral à saúde da criança foi um marco da saúde. E em 90, então, surgiu o PSF, que é o Programa de Agentes Comunitários, que a gente já tinha falado anteriormente, que o PSF mudou a estratégia da saúde da família como um todo, incluindo a criança, e depois ele passou a se chamar PAPCS, que surgiu então uma estratégia mais ampla, acrescentando outros profissionais a essa estratégia da família. Em 95, então, porém, a taxa ainda era alta, a mortalidade infantil ainda permanecia. Então, o Ministério da Saúde, com o projeto de reduzir essa mortalidade, ele criou, então, o PRNI, incorporando também estratégias de atenção integrada de doenças prevalentes na infância. Então, em 95, ele acabou agregando o AIPDI. Esse projeto, então, propunha uma sistematização no atendimento clínico e uma integração de ações curativas com medidas preventivas. Então, já queria prevenir para impedir essa mortalidade que cada vez se tornava maior. Então, entrava desnutrição, diarreia, pneumonias, malária e sarampo, além de reduzir as dificuldades dos acessos aos registros do nascimento. Então, ele quis uniformizar e também acrescentar como que eram as principais doenças que levavam à mortalidade. Então, ele descobriu por essa, através de uma pesquisa epidemiológica, e aí foram impedir que tais coisas acontecessem. Então, foi só em 95 que se criou esse programa mais completo, em 95. E nos anos 2000 foi feita a portaria 693, de 5 de julho de 2000, que foi instituída a norma de orientação para a implantação do método Canguru, para implantação, então, da atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, que seria atualizada e substituída pela portaria 1.683, de 12 de julho de 2007. Então, no ano de 2000, teve a portaria 693, que foi substituída pela 683, que vai ser, então, a portaria 12 de julho, que é o método Canguru. Em 2004, foi lançado o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal,
para buscar soluções que garantam e correspondam, então corresponsabilizem o governo e a sociedade em relação à mortalidade materna e infantil. Então, em 2004, o governo é corresponsável e a sociedade também pela mortalidade. Em 2005, foi criada, então, uma agenda de compromisso identificando diretrizes a serem seguidas. Em 2006, foi feito um pacto pela vida e a redução, então, com políticas do governo. 8. Estabeleceu-se, então, mais saúde, direito para todos, com foco especial na primeira infância. Então, em 2008, todas as políticas pensavam em foco na primeira infância, mais infância feliz. Em 2009, foi desenvolvido o programa Compromisso Mais Nordeste, Mais Amazônia Legal pela Cidadania, com o objetivo de diminuir a mortalidade neonatal e a infância em regiões prioritárias, sempre buscando diminuir a mortalidade e agora em regiões endêmicas, como a Amazônia e outras regiões de risco. Em 2011, então, foi criada a Rede de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, denominada nossa famosa Rede Cegonha. Então, tem a Portaria 1459, de 2011, que garantia, então, como garantir a saúde da mulher também e o planejamento reprodutivo de uma atenção humanizada da gravidez ao nascimento. Então, foi em 2011 que descobriram mais ações pertinentes à mãe e à bebê. Em 2012, foi elaborada, então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que a gente já conhece, que é o PNAE-FC, para proteger e promover a saúde integral da criança. 13. A atenção básica foi instituída a iniciativa de estratégia de Amamentar Alimenta Brasil. Então, foi em 2013 que surgiu a estratégia de Amamenta Alimenta Brasil, EABB, e é uma ação voltada à promoção de proteção e apoio ao aleitamento materno. Em 2017, o Ministério da Saúde apresentou a estratégia Qualinel, EQN, que interage em série o PNAE-SC a fim de qualificar a assistência ao recém-nascido. E, por fim, é importante mencionar que a aplicação de serviços e acessos à rede básica e as ações do PAIFC foram importantes para o avanço de indicadores de assistência e houve um êxito, como se vê, por exemplo, no Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e que dispõe de diversas vacinas, além de ter conseguido erradicar e diminuir doenças imunopreveníveis. Então, pessoal, é bem teórico saber as suas datas e saber o que importa, mas o que é importante é vocês saberem qual é o último programa que está em vigor, porque o que antecedeu só serviu de base para o programa que a gente tem hoje. Como a gente sabe do projeto Cegonha, nós temos hoje o projeto, né, que funciona e que é altamente marcado. Então, hoje a gente vai sempre lembrar que a gente tem a última estratégia de 2017, que é o Qualinel, que interage, então, com o programa, que é o PNAE-SC, que é o nosso programa que atende desde a gestação até a mãe, então, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que promove e protege a saúde da criança e o aleitamento diante de cuidados integrais e integrais. E ele está dentro do projeto que entra a parte da mãe, que está aqui, que a gente viu que é saúde da mãe e do bebê, que garante isso desde a gestação do projeto Cegonha. Muito bem. Então, meu povo, o que eu peço para vocês é façam com essa aula de hoje marcos históricos, né? Façam assim, política de atenção à criança, façam datas importantes dos programas e grifem os programas importantes, certo? Conseguiram entender o que a gente vai fazer? Professor, Oi. eu consegui entrar atrasada e eu não sei o que é que a senhora quer. Eu vou repetir, então, o que eu tinha citado no início da aula. Então, é o seguinte, eu acabei de apresentar sobre atenção à criança,
Então, eu quero que vocês peguem as datas e os programas, porque a gente está falando da história dos programas nacionais de auxílio, então, à criança. Como eles surgiram dentro da tríade do tempo. Então, vocês vão escrever como eles surgiram, o que eles pretendiam para diminuir a mortalidade à criança. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão elaborar um estudo de caso, uma história fictícia de atenção à saúde. Vocês vão criar, então, uma criança fictícia e vocês vão criar um projeto de atenção a essa criança. Então, vocês vão fazer uma FAI para essa criança. Então, vai ter diagnóstico de enfermagem e intervenções dentro da parte de imunização. Então, vocês vão criar uma criança ali, não sei a idade, a faixa etária, e vocês vão aplicar as vacinas que vocês já têm na realidade, né? É só vocês colocarem ela dentro disso e quais estratégias vocês vão estar aplicando para ela, dentro do que a gente viu até agora. E é isso que vocês vão estar mandando para mim. Dá para fazer isso agora, prof? Isso aí. Vocês vão ter isso o tempo da aula para fazer. Mandar pelo e-mail do Avan? Isso. Ok. Aí vocês vão fazer como se vocês fossem enfermeiros, então, da unidade básica, e estão fazendo atendimento a essa criança. Prof, só deu umas cortadas no áudio. Então, eu tenho que fazer a história dessas políticas ali que tu apresentou nos slides, criar uma criança fictícia num contexto fictício e fazer diagnóstico e intervenção de enfermagem de humanização? De vacinação. Vacinação. Isso, vai fazer de imunização. Vai fazer assim, ela vai te procurar e tu vai ter que colocar ela numa intervenção. Ela nunca fez vacina, vamos supor, tu vai criar uma história. Ou vai ser a primeira ida dela à unidade básica. Ou tu vai procurar ela. Tu vai criar qual que vai ser o contexto. Baseada nas condições que a gente tem da realidade. O que tu vai criar? Né? Isso que eu vou te avaliar. Qual que vai ser baseado no que a gente viu? Tem um artigo que vai apoiar vocês. Tem um artigo na pré-aula, uma dica, que fala sobre isso, a adesão das pessoas à atenção à criança. Tem também na aula passada um artigo que diz que as pessoas realmente levam seus filhos aos postos de saúde. Então, vocês também vão poder estar lendo e vendo isso. Então, eu vou dar esse tempo da aula para vocês fazerem. Se vocês precisam mais tempo, se vocês querem me entregar amanhã também, ok. Mas eu quero que vocês façam um trabalho muito bom e leiam os artigos como um embasamento para vocês fazerem. Certo? Tá bom. Conseguiram entender? Então, use os artigos, use esse material. Os artigos que eu deixei para vocês são muito bons. Tem na pré-aula passada, tem este de hoje, que ele vai mostrar, então, qual que é a percepção das pessoas perante a saúde pública, a atenção básica, realmente com crianças. Vocês vão entender se realmente, nossa, todo mundo leva. Eles levam as pessoas a fazer as vacinas, é uma beleza. Aí vocês vão criar, baseado nisso, uma história fictícia. Nós nem precisamos chamar as pessoas em casa, eles levam, tá todo mundo com as carteiras preenchidas. As pessoas vão. Daí vocês vão ver isso baseado nos estudos. Tá rindo, né, Vanessa? Tu sabe que eles... Olha, não precisa fazer tentativa. Aí vocês vão estar lendo e vocês vão ver como é que é a saúde pública. Que tem um programa belíssimo, mas as pessoas não vão. No AVA tá em qual unidade? O SUS é 10. Eu defendo o SUS, tem um negócio lá no Face agora. Tá em qual unidade dentro do AVA esse material? 3? Na unidade 4, seção 1. Isso. Muito obrigada. Mentira. É isso aí, Rô. Saudade de ti, Rô. Então tá. Oiê, tá bom. Então estão todos liberados para ler artigos, construir uma história fictícia bem, não tão triste, né? Mas bem criativa, que eu sei que vocês são muito criativos. Stephanie, Karen, Pati, Nicole, Júlia, Ana, Vanessa e Andri podem fazer. Alguns de nós não precisam ser criativos, né? Ô, prof, Tem histórias verídicas. prof, tu consegue colocar os artigos no grupo ali do WhatsApp, porque eu tô tentando entrar desde hoje de tarde no meu AVA e eu não tô conseguindo, tá dando um erro. Já mandei para a coordenadora, inclusive.
Tá, consigo sim, É, pode. Por favor. tá bem estável o AVA. Eu também não achei o artigo. Eu achei a aula, mas não achei o artigo. Tá, pode deixar que eu posto sim, pode deixar. Tá, Eu posto obrigada. O meu também não tá. Oi? O meu Ava também não tá abrindo, então se puder mandar no grupo, prof. Tá, aí assim, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês não conseguirem postar no Ava, me postem, me mandem daí pelo aquele Gmail, e aí, quando puderem, postem no Ava também, nem que seja retroativo. Me mandem no prazo para mim. Eu só preciso que vocês postem no Ava para ficar registrado, certo? Combinado? Tá bom, prof. Combinado. Aí tudo pode certo. mandar até amanhã ou tem que ser até agora de noite, prof? O ideal era que vocês mandassem hoje, que é o prazo que eu vou dar aula para vocês fazerem aula. Mas se realmente não der, sim, realmente não der, eu vou deixar vocês me mandarem amanhã, mas tentem fazer em aula, porque é por isso que eu vou encerrar para vocês poderem fazer em aula, certo? Eu estou tentando enviar o artigo, tá? Eu estou mandando o artigo para vocês. Já estou botando aqui no grupo. Ah, tá. Obrigada, prof. Nada. Já estou colocando ali os dois. Aí, assim, ó, tentem, por favor, mandar. Se vocês veem que realmente não conseguem, tá ok. Mas se não, eu peço que vocês tentem hoje. Mas daí vocês vão dizer, eu quero fazer uma coisa muito boa. Aí tentem mandar. Então, me mandem pelo Gmail se vocês não conseguirem. Se não, mas eu preciso que vocês postem no Ava, porque lá fica oficializado. Eu preciso mesmo saber se alguém tem alguma dúvida. Oi, Rony. O esquema da caderneta não das vacinações, eu mandei por e-mail, tem problema? Porque a minha foto, daí eu não consegui mandar como mensagem no Ava. Tá, tu pode só mandar um registro para mim dizendo isso? Posso sim, eu encaminho lá. Mando sim. Isso, só manda, não tem problema, mas só manda assim no Ava, manda o arquivo, né, devido ao tamanho, só para ficar registrado que tu mandou. Tá bom, e então. Eu olho por ali, não tem problema daí. É só para dizer que tu mandou, que daí eu faço uma confirmação, ok, recebido. E aí, é só porque tem essas plataformas e a gente tem que ser, né, protocolado. E aí, não se esqueçam, pessoal, de manter o portfólio de vocês organizado, porque no final eu vou pegar ele físico lá na faculdade, tá? Não esqueçam que ele vai ser o restante de toda aquela pontuação que vocês vão ter. Certo? Prof, a Júlia, não sei se tu recebeu minha grade de imunização, que eu vi que tu não me respondeu no Ava. Eu não te respondi, acho que é porque eu não entrei e tinha mandado. Eu vou olhar, porque eu acho que eu não consegui olhar, porque eu não tive acesso ao Ava, só o celular, porque eu trabalho durante o dia, daí eu não... Eu mandei em foto pelo WhatsApp, era isso? Ou tem que registrar no Ava? Faça agora daí. Tu só bota assim que tu mandou a foto para mim e eu olho pela foto, não tem problema. Tá. Então vocês deixam no portfólio ele físico, que depois eu pego ele junto daí, não tem problema. Tá. Eu vou anexar o arquivo então. Mas caso seja muito grande, não tem problema, tá? Não tem problema. Não. Eu faço o PDF. Tá. Prof, eu não estou conseguindo acessar o Ava, tá? Tá. Mas não tem problema, daí eu postei no grupo, vocês podem acessar por ali, assim que vocês conseguirem acessar o Ava, vocês postem lá, me entreguem então pelo Gmail, e depois que vocês conseguirem, vocês postem lá daí. Daí fica a compromisso de vocês de postarem por lá. Ok. Boa noite, prof. Então tá, minhas queridas, boa noite, tudo de bom. E me ajudem a passar as informações para pessoas que não entenderam, por favor. Ok. Certo? Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Até mais. Júlia, tá tudo certo daí, tá? Beijo, boa noite. Prof, eu mandei pelo seu e-mail também, tá? Tá bom. Stephanie, Nicole, Patrícia, Karen e Gabi, tudo certo? Alguma dúvida? Prof, tá me ouvindo? Tô.
Eu entrei, peguei o trem andando, então eu tô meio que boiando aqui na situação toda. Eu recém cheguei. Aquele esquema da vacinação, eu posso deixar no portfólio ou tu quer que eu te entregue, te mande hoje? Tu faz assim, tu deixa no portfólio, mas tu manda uma foto. Tá. E aí, Pode falar. tá, tu manda uma foto e aí tu manda ela, pode ser pro Gmail, só manda no Ava que tu mandou a foto, se for pesada, às vezes a gente não tá conseguindo anexar. Se tu conseguir anexar por PDF, enfim, como tu conseguir, ok. E aí tu manda, que daí eu vou avaliar a foto e deixa o físico lá. E hoje a história fictícia, daí sim, que também vai botar lá, mas eu preciso aí mandar ela para mim avaliar a tua história e as tuas intervenções, que são as nossas 2 avaliações de 500 pontos. Que daí vai dar 500 pontos as 2, né? Tá, aí se eu mandar pelo Ava, eu faço 2 mensagens diferentes, isso? Isso, que daí eu vou considerar as 2. Tá, então tá bom. A Stephanie já me passou o que precisa fazer para esse trabalho de hoje, então. Muito obrigada, prof. Ou, Gabi, ou tu pode fazer assim, ou tu pode fazer uma só avaliações, ou trabalhos avaliativos, mas com 2 arquivos dentro, também pode ser assim. Tá, eu vou ver o que eu consigo fazer, aí depois eu te mando. Tem até meia-noite para mandar? Isso, ou pode ser assim, ó, em últimos casos, se não conseguir amanhã, mas ao menos a foto tem que ser hoje. E caso tu não consiga mandar, porque o Ava está instável, pode ser pelo meu Gmail, e quando ele ficar bom, tu manda. Quando tu vê que está mais estável, daí tu manda por ali. Tá bom, então. Muito obrigada, prof. Imagina, Gabi. À disposição. Tchau, bom feriado. Tchau, para você também. Então, os alunos serão liberados para fazer uma atividade avaliativa e estarei online à disposição. As dúvidas. Boa noite.